Bom, pessoal, vamos começar a falar hoje sobre as redes Modbus, né? Então, é um outro protocolo aí que a gente tem nas redes industriais, né? Então, a gente vai ver as especificidades aí, as características desse protocolo, né? Que é bastante utilizado, é um protocolo antigo e um dos mais utilizados aí, ok? Então, vamos lá. Então, vou começar um pouco a falar da história, né? Ele foi desenvolvido aí em 1979 pela Modicon, né? Que mais para frente ia se tornar a Schneider, né? Então, ele, ao contrário de muitos outros protocolos, ele foi feito com uma especificação aberta desde o início, certo? Então, ele foi já projetado para ter fácil operação e manutenção. E, de fato, né, ele conseguiu, né, ser adotado por vários fornecedores, né? Como até falei para vocês, os protocolos normalmente industriais, eles são proprietários, né? Mas esse daqui já nasceu, de fato, com um protocolo aberto, né? Então, ele acabou sendo adotado por vários fornecedores, né? Adotado em vários níveis de aplicação, inclusive em sistemas de supervisão, certo? Então, aqui tem o site da modbus-ida.org, que é o órgão, né, que regulamenta os padrões aí tanto da linguagem quanto dos equipamentos aí. Então, como eu falei para você, a Modicon hoje é a Schneider Elétrica, né? Ela que introduziu o protocolo Modbus aí no mercado, né? Então, ela ajudou no desenvolvimento de uma organização também, né, de usuários e desenvolvedores independentes, chamada essa Modbus IDA, tá certo? Essa e outros protocolos aí industriais, normalmente eles têm essa organização sem fins lucrativos aí que faz todo o trabalho de padronização, né, e de divulgação dessas informações. Então, o Modbus IDA é essa organização, né, agrupando aí usuários, fornecedores, né, de dispositivos de automação, que visa a adoção de um pacote de protocolos Modbus, né, e, por consequência, a evolução dessa arquitetura aí para sistemas de gerenciamento aí, né, para sistemas de automação, distribuídos em vários segmentos do mercado, né? Então, o Modbus IDA, né, esse organismo aí, ele vai fornecer infraestrutura, né, para obter e compartilhar informações sobre o protocolo, né, suas aplicações, os certificados, né, de quem fabrica dispositivos com essa, né, linguagem de programação, né, visando simplificar a implementação pelos usuários aí. Então, a gente praticamente vai ter três níveis aí do Modbus. A gente vai ter o Modbus, né, que a gente chama de Modbus, né, o básico aqui, que ele vai atuar no nível dos instrumentos aí, tá certo? A gente vai ter o Modbus Plus, né, que já vai trabalhar no segundo nível, né, através dos controladores aí, e a gente vai ter o Modbus TCP, né, TCP/IP aí, né, que é um Modbus encapsulado dentro do protocolo Ethernet, tá certo? Então, o Modbus vai estar nesses três níveis aí, tá certo? Eles vão ter os mesmos códigos, as mesmas informações, só que eles vão trabalhar em níveis diferentes aí, tá? Ele vai trabalhar nos três níveis aí. Então, vamos lá, vamos falar sobre cada um dos níveis, né? Vamos começar do nível mais alto. O Modbus TCP, ele é usado para comunicação entre sistemas de supervisão e CLPs, tá certo? Então, ele é encapsulado no TCP/IP, quer dizer, eu tenho informação do Modbus encapsulado dentro, né, de um padrão Ethernet aí, né? Mesmo padrão de redes aí que a gente tem, né, de redes cabeadas aí, a gente tem um Modbus trafegando por lá, né? Com controle através do CSMA/CD, né, que é o próprio controle do Ethernet aí, dos protocolos TCP/IP, tá certo? Eu vou ter intermediário, o Modbus Plus, né? Ele vai ser usado para comunicação entre controladores lógicos programáveis, módulos de entrada e saídas, chave de partida eletrônicas, né? De motores, interfaces homem-máquina, tá certo? O meio físico dele vai ser o RS485, né? Com taxa de transmissão em torno de 1 megabits aí, certo? E o controle é através do meio por HDLC, tá certo? É o meio de controle do 485. E na base, né, a gente vai ter o Modbus padrão, né, que vai ser usado na comunicação entre CLPs e os dispositivos de entrada e saída, né, no primeiro nível lá.
instrumentos eletrônicos inteligentes, relés inteligentes, relés de proteção, né? Controladores de processo, né? Atuadores de válvula, né? Transdutores de energia. E o meio físico dele vai ser o serial RS-232, né? E o protocolo RS-485, tá certo? Em conjunto com o protocolo mestre-escravo, tá? Depois a gente vai falar em detalhes sobre esse protocolo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Só para relembrar os dados, né? O Ethernet é a rede conhecida IEEE 802.3, que é o padrão de uma rede local cabeada. E o protocolo CSMA/CD é aquele protocolo que trabalha dentro dessa rede Ethernet para fazer o quê? Para detectar colisão e para fazer o controle de troca de informações no barramento, né? Carrier Sense Multiply Access. Então, é uma rede de múltiplo acesso, né? Por controle de carrier, tá certo? Com colisão de detecção. O que significa? Se tiver uma colisão, ele vai tentar de novo mandar no meio aí. Ele vai ter um algoritmo para reenviar esse pacote na rede local, tá certo? Então, o próprio pacote Ethernet, né, um sistema de barramento que todo mundo fala e todo mundo escuta, tá? Isso aqui, esses já é bem conhecido de vocês, é só para a gente fazer uma revisãozinha rápida aí, tá certo? Então, vamos lá. Como é que o protocolo Modbus funciona, tá? Então, nos 3 níveis, tanto o Modbus Plus, ou Modbus básico, ou Modbus TCP/IP, né? Cada um ele vai ter aqui, por exemplo, no Modbus Plus e no Modbus básico, ele vai usar como camada física, né? O RS-232 e o 485, né? Aqui ele vai usar no Modbus Plus, né? Uma camada, pode ser o 485 também, né? Então, ele vai ter o nível 1, o nível 2, né? Que é o nível físico, o nível de link lógico e o nível de aplicação, tá certo? E o Modbus TCP/IP, ele vai usar todas as camadas do protocolo TCP/IP, né? Que é a camada física, a camada de enlace, aí a camada IP, né? Que é o TCP e IP, até a camada de aplicação, certo? Então, ele usa essas camadas aí para se comunicar. Então, vamos fazer uma revisãozinha. Então, conforme a gente já viu anteriormente, a gente tem aquele modelo OSI de 7 camadas, tal, né? Então, vamos lá ver, né? Então, a gente tem a camada física, link de dados, rede, transporte, sessão, né? Apresentação e aplicação. Né? O modelo OSI é um modelo internacional para desenvolvimento de todas as redes, tá? Isso aqui é só um review aqui para vocês, né? Então, ele não usa todos, ele vai usar a 1, a 2 e a de aplicação. Quando ele usa o TCP, ele usa o rede e transporte aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui tem alguns exemplos para vocês aqui, né, de protocolos usados nas redes de computadores, né? Então, no nível 1 físico, eu posso usar um cabo, né? Par trançado, fibra ótica, RF, né? Então, eu tenho esses meios. Aqui eu tenho o enlace de dados, né? Que é o Ethernet, no caso aqui, né? Que a gente vai usar o Ethernet. Mas tem outros pacotes aqui, outros protocolos de enlace de dados, tá certo? Aí depois a gente tem na camada IP, né? A camada de rede e a camada IP. Tem outros protocolos, tem vários outros protocolos que trabalham nessa camada, tá certo? Aqui na camada de transporte, o TCP, né? Junto com o IP aqui, ele vai mandar os dados para a camada de aplicação, tá certo? Não necessariamente ele vai usar a camada de sessão e apresentação, tá? Ele vai direto para a camada de aplicação. Como eu falei, a gente já reviu, né? O modelo OSI é o modelo completo de todas as camadas, mas o TCP, ele simplifica essas camadas, tá certo? Alguns escritores assim, né, de livros, eles consideram a camada física e de enlace separados para o TCP/IP, tá certo? Outros eles consideram as duas, a física e enlace, né, como interface de rede. Então, para eles no TCP/IP são só 4 camadas, né? Interface, a rede, tá certo? A camada de transporte e a camada de aplicação.
Então, pessoal, aqui é o modelo OSI, né? E aqui é o modelo TCP, né? TCP/IP também é uma revisão aqui da arquitetura, tá certo? Então, vamos lá, só para a gente retornar aqui e falar sobre o Modbus, né? Então, a gente já viu naquele primeiro slide, né, as camadas que ele trabalha, né? Ele trabalha a camada 1 e 2 e a camada de aplicação, que é a camada 7. E quando ele quando ele usa o TCP/IP, ele usa as camadas do TCP/IP, certo? Então, vamos lá. Então, o Modbus padrão, né, pode ser enquadrado aqui na camada de aplicação do modelo OSI, tá certo? Então, os protocolos Modbus são usados aí, associados com outros protocolos, né, da camada de enlace, camada física, tá certo? Então, assim, eu posso usar outros protocolos para carregar o Modbus, né, o protocolo Modbus, tá certo? E a camada física, normalmente, né, utiliza o RS-232, que é o padrão de comunicação ponto a ponto, tá certo? E o RS-485, que é uma comunicação multiponto. E o Ethernet, né, que é o barramento conhecido por vocês aí, certo? Então, na rede Modbus, ela vai definir uma estrutura de mensagens, tá? De comunicação usada para transferir esses dados, né? Tanto analógicos quanto digitais, entre os dispositivos, tá certo? Com detecção e informação de erros de transmissão. Então, ela vai ter, né, um conjunto, né? Vai usar as informações aí, tanto analógicas quanto digitais, de dispositivos microprocessados, né, dispositivos aí que vão ter um certo controle, um certo conjunto de informações que vão trafegar, tá certo? E informações de erro, de transmissão. Então, vamos ver lá como é que ele funciona, né? O escopo do protocolo, né? Então, como o CLP solicita o acesso ao normalmente, né? O CLP que vai solicitar o acesso a outro dispositivo. Esse dispositivo vai responder, né? E caso ele não responda, ou ele responda algum tipo de erro, esses erros serão detectados e informados. Então, isso aí basicamente é o escopo do protocolo, né? Então, aqui esse CLP, a gente vai ver que ele é o mestre, né? Ele é no controle de acesso do meio, tá? Então, por isso que ele está aqui como principal, tá certo? Então, a topologia física, ponto a ponto com 232, ou barramento, multiponto, com 485. E o controle de acesso ao meio é o mestre-escravo. O que acontece? O mestre sempre que vai controlar a rede, tá certo? Então, o escravo não tem iniciativa de mandar a informação. Ele só manda quando o mestre pergunta. Por isso que a gente chama de protocolo mestre-escravo, certo? Então, o mestre pergunta, o escravo responde. Tá? O escravo não vai ter iniciativa de falar com o mestre. Ele só vai responder quando o mestre perguntar. Tá certo? Então, vamos lá. Então, durante a comunicação em uma rede Modbus, o protocolo vai determinar como o dispositivo conhecerá o seu endereço. Então, eu vou ter que fazer a programação do endereçamento. Cada dispositivo que vai ser colocado na rede, ele vai ter um endereço lá, certo? Como reconhecerá uma mensagem endereçada a ele, né? Como determinar o tipo de ação a ser tomada, né? E como extrair um dado ou outra informação qualquer, né, contida na mensagem. Então, se uma mensagem é necessária, né, como o dispositivo construirá uma mensagem e enviará. Então, a gente vai ver mais para frente, né, a gente vai montar até uma informação e vai mandar essa informação na rede, certo? A gente vai ver uma exemplificação disso para ficar mais claro para vocês aí, certo? O mestre também tem essa capacidade de mandar mensagens individuais ou mensagem de broadcast. O que é mensagem de broadcast? Para todos os equipamentos na rede, certo? Os escravos retornam a mensagem somente para consultas endereçadas especificamente para ele. Então, o que acontece? Quando o mestre, né, normalmente vai ser um CLP, tá? Pode ser um sistema supervisório, pode ser até um IHM e tudo, mas normalmente é o CLP, tá? Mas o mestre é que a gente vai configurar ele na rede para ser o mestre, tá certo? Quando ele manda mensagem para um só aparelho, o aparelho responde. Quando ele manda mensagem de broadcast, elas não geram respostas.
Professor, qual é uma mensagem que ele pode mandar que não gera resposta? Por exemplo, ele fala, apague o contador de erros, tá certo? Reinicie tal dispositivo, entendeu? Reinicie todos os dispositivos. Apague o contador de, sei lá, vamos dizer assim, de objetos, entendeu? Então, ele vai mandar uma mensagem que todos os aparelhos vão receber e eles vão executar elas todas de uma vez, mas não vão responder para o mestre, tá? Então, o mestre vai mandar uma mensagem individual ou de broadcast. A individual, o equipamento responde e a de broadcast não gera resposta. Então, vamos lá. Então, aqui é o formato, tá? Da informação, né? Que é enviada, né? Na verdade, é o pacote de informações que é enviado, né? Do mestre para o escravo. Então, o primeiro campo aqui é o endereço, tá certo? Depois eu tenho um campo de código de função. Depois, os demais campos aqui, todos de 8 bits, tá? São os bytes de dados. Eu posso ter 1 byte ou mais bytes de dados aqui. E por último, a gente vai fazer a verificação de erro. Ele manda uma verificação de erro. Então, o que ele faz? Ele manda na rede, né, essa solicitação. O endereço que for o endereço do equipamento que ele mandou, ele vai ler essa informação, né? Vai executar o código da função, certo? Ler uma determinada informação, um valor de uma variável, entendeu? Um nível de pressão, de temperatura, tá certo? Vai mandar essas informações aqui no byte de dados, vai fazer a verificação da mensagem aqui, da verificação de erro, ver se a mensagem está íntegra, né? Se essa mensagem está íntegra, e vai responder com uma outra verificação de erro. Então, quando eu devolvo essa informação para o mestre vai fazer uma análise de tudo, do endereço, do código que foi mandado, da resposta e do código de verificação de erro dessa mensagem. Se bateu, ele fala, tudo bem, a mensagem está íntegra. Se não bateu, ele pede um reenvio da mensagem. Pode pedir ou não, tá? A gente pode configurar isso daí. Então, vamos lá. Então, mensagem de consulta, tá? Então, a mensagem de consulta, que é esse bloco aqui que a gente acabou de ver, né? É o código da função informa ao dispositivo escravo, com o respectivo endereço, qual ação vai ser executada. O byte de dados contém a informação do escravo, né? Para o escravo, por exemplo, né? Qual o registrador inicial e qual a quantidade de registros a serem lidos, certo? O campo de verificação de erro permite ao escravo validar os dados recebidos. Quer dizer, a informação chegou íntegra. Tá? Se bateu, sim. Se não, ele vai dar uma mensagem de erro, certo? Então, na mensagem de resposta, né, o código da função é repetido. Então, se ele perguntou, código 3. Então, se deu tudo certo, ele vai responder com o mesmo código da pergunta, tá certo? Então, vou responder com o código 3. Os bytes de dados contêm os dados coletados, né, pelo escravo ou seu estado. Se ocorrer um erro, o código da função é modificado para indicar que a resposta é uma resposta de erro, tá certo? Então, por exemplo, para o erro 3, se der erro para a mensagem 3, vai ter um código específico para o erro 3, certo? E os bytes de dados contêm o código, né, que descreverá o erro. Olha, aconteceu isso por timeout, aconteceu isso porque não conseguiu ler o bloco da memória. Eu, sei lá, diversos tipos de erro aí, certo? Então, a verificação de erro permite, né, o mestre validar os dados recebidos, né? Então, tanto na ida como na volta vai ter essa validação das informações aí. Então, vamos lá. Vamos abrir um pouco mais esses bytes aí, tá certo? O endereçamento, tá certo? Então, o endereçamento 0 é usado para broadcast. Quando eu mando o endereço 0, eu sei que é para todos os equipamentos. Então, numa rede Modbus, eu vou poder ter quantos equipamentos, tá? O 1 até o 247, tá certo? Então, eu vou ter 247, né, elementos que eu posso ter nessa rede. Professor, eu posso ter 280? Não. Posso ter 50? Posso. Então, o limite é até 247, tá certo? São endereços dos escravos. Aí as funções também. Então, como eu falei para vocês, ele é um protocolo, ele é bem pequeno, bem assim, limitado, mas ele é bem funcional, bem rápido, porque a quantidade de informações são pequenas, tá?
Então, ele tem 0 a 127. Então, ele tem 128 funções, certo? Funções são comandos que eu posso dar. Ler a memória, escrever, ler o nível lá de temperatura, resetar a máquina, fazer diversas funções. Então, eu vou ter 128 funções. E do 128 a 255 vai usar para informar o erro na transmissão. Por exemplo, o código 0 vai ser o byte 128, certo? E a função 127 vai ser o número 255, tá certo? Ah, então a função 1 vai ser o quê? O 129, tá certo? Então, pessoal, só que, o que acontece? Aí, por enquanto, a gente está falando em decimal. Depois a gente vai entrar nos bytes lá e vai começar a falar em hexadecimal, tá certo? Então, a gente está falando em números aqui decimais, certo? E nos bytes de dados, quais informações vão? Informações adicionais necessárias, endereço de memória, quantidade de itens transmitidos, né? Quantidade de bytes do campo, tá certo? E o código de verificação de erro? Ele vai ter dois tipos, tá certo? O LRC e o CRC. O CRC a gente viu rapidamente na primeira aula, né? Que é aquele verificação, né? Cíclica de erro, tá certo? Então, o cheque recíclico, né? De erro. Então, a gente vai ter os três tipos. Então, vamos dar uma... a gente vai falar sobre eles, né? O LRC, que é o longitudinal. Aqui é o circular, né? E a gente vai ter um outro, que é o V, o vertical. Então, a gente vai falar sobre os três tipos, mas, assim, normalmente é usado o CRC, certo? Que é o cheque de verificação cíclica, certo? Normalmente, a gente vai usar o CRC. Então, vamos lá. Então, a verificação de erro é efetuada opcionalmente pela paridade, né? De cada byte transmitido, e é obrigatoriamente usado o método LRC ou CRC, certo? Sobre toda a mensagem. O LRC, ele descarta os caracteres de início e fim da mensagem, certo? Ele só vai usar a paridade, e o CRC, ele descarta os bits de início, paridade e parada de cada byte. Então, ele só vai pegar os dados do núcleo lá. Então, a gente vai ver mais, vou mostrar para vocês no campo quais esses dados aí. Então, o dispositivo mestre espera também a resposta por um determinado tempo, antes de abortar uma transação. Tá? O que acontece? Ele manda uma pergunta para um dispositivo, tá certo? O dispositivo, se ele não responder dentro de, sei lá, 200 milissegundos, ele descarta a mensagem, ele pode abortar essa mensagem, tá certo? Eu posso configurar, né? Se ele for até, sei lá, por exemplo, eu ponho um tempo menor, eu ponho 20 milissegundos lá, certo? Eu posso pôr que ele pode tentar uma vez, nenhuma, ou, sei lá, 3 vezes, esse tipo de coisa. Por que acontece? Porque eu acabo ocupando a minha rede, né? Então, ele fica esperando a resposta e eu acabo ocupando a rede. Então, o que vai acontecer? O tempo desse timeout deve ser longo o suficiente para permitir a resposta de qualquer escravo. Então, na prática, a gente escolhe o escravo que é o mais lento, certo? Então, se ocorre um erro na transmissão, o escravo não construirá a resposta para seu mestre, sendo detectado um timeout, e o mestre tomará as providências programadas, certo? Então, esse timeout também programado, ele tem que ser, por exemplo, o tempo mais lento do dispositivo mais lento na rede. Porque o que acontece? Se eu pôr um timeout muito rápido, muito pequeno, e, por exemplo, para medir a pressão, seja 10 milissegundos, para medir a temperatura, seja 100 milissegundos, se eu puser 50 milissegundos, não dá tempo do registrador, por exemplo, de temperatura responder, entende? Então, ele tem que ter um tempo, né, também de controle dos elementos ali, certo? Ele tem que ter um tempo adequado. Não que cause um risco, né, para o processo, mas também um tempo que seja adequado para ele fazer as medições e ter o retorno, ter a resposta.
Então, aqui os três tipos de verificação, né? Verificação vertical, né? Checking, né? Verificação de redundância vertical, a gente vai ter a longitudinal e a verificação cíclica, tá certo? Normalmente, o que a gente vai usar é aqui, mas a gente vai... Na verdade, tem os três, né? Mas a gente vai utilizar o CRC, certo? Então, o que acontece? Na verificação vertical, um bit, né, de paridade por palavra é transmitida, não detecta o número de bits em um erro, tá certo? O LRC, eu vou mostrar a figura, vai ficar melhor explicado aí. O LRC, o que ele faz? Ele pega o bloco, né, de palavras transmitidas, então a paridade é calculada no sentido longitudinal, então ele não detecta o número de par bits em erro do próprio comprimento, certo? E a redundância cíclica, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o cálculo de cada bloco de palavras, certo? Detectando múltiplos bits de erro no bloco de palavras. Vamos ver o exemplo para vocês verem aqui. Então, o que ele faz? O VRC, ele só pega a paridade de cada palavra, tá certo? Então, ele usa a paridade de cada palavra. O que acontece aqui? A paridade, a gente viu que é uma verificação de baixa qualidade, né? Porque o que acontece? Se eu tiver um bit invertido, o 0 e um 0 é 1 e outro 1 é 0, na paridade vai dar o mesmo valor. Então, é um código de verificação, e vamos dizer assim, é o mais rápido de calcular e processar, mas é o mais sujeito a falha, tá certo? O RLC, ele vai pegar já o conjunto, né? Então, ele vai pegar aqui a palavra com a paridade e vai montar o LRC, certo? Então, ele vai pegar a palavra mais a paridade e vai montar outro LRC, certo? E o CRC, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um conjunto, né, de instruções aqui e vai fazer a redundância cíclica, que é aquele cálculo matemático, em cima de todas as palavras, tá certo? Sem usar a paridade, que não precisa, porque o cálculo aqui é muito mais aproximado, então ele não usa a paridade, né? E não utiliza o começo e fim da palavra, que é o start bit, stop bit e tudo, e nem a paridade, tá certo? Ele usa só o núcleo da informação, tá? E faz aquele cálculo que a gente viu na primeira aula lá, que é um algoritmo matemático mais sofisticado, que ele usa todos os bits aqui para fazer o cálculo, tá certo? Então, os códigos aqui de detecção de erros são calculados e enviados, né, pelo transmissor. O receptor calcula e compara com o código recebido, né? Em caso de erro, o bloco de dados deve ser reenviado, tá certo? Então, esse CRC1 e 2 aqui, ele chega lá no destino, né? Ele vai pegar todas as palavras que ele recebeu junto, ele vai verificar o CRC1 e 2 de origem, 1 e 2 calculado do destino. Se for igual, beleza. Toda essa informação veio ok, entendeu? Se tiver alguma falha, em alguma palavra aqui no meio, ele vai dar um CRC diferente, ele vai pedir para retransmitir a informação, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem dois modos de transmissão, tá certo? Então, a gente vai entrar no modo RTU, certo? E no modo ESC, certo? Então, no modo RTU é o modo básico. Então, todo equipamento que ele tem, que é desenvolvido para o Modbus, ele tem que ter o RTU. O ESC não é necessário, tá? Ele pode ter os dois modos de transmissão, mas o ESC não é obrigatório. O RTU é obrigatório, certo? O RTU é o modo mais compactado de mandar as informações. E o modo ESC é o modo mais expandido. Vamos ver as diferenças, tá? Então, vamos ver. Na formação dos quadros, tá certo? Então, aqui tem os quadros aqui do RTU e do ESC, tá certo? Então, o que vai acontecer? No modo RTU, ele vai ter um silêncio de 3,5 caracteres, tá certo? Então, para dar entre uma mensagem e outra, então ele vai ter um espaçamento, tá certo? De 3,5 caracteres. Então, o que vai dizer que a separação de uma mensagem e outra vai ser o quê? Esse espaçamento de 3,5 caracteres no RTU. No código ESC, eu já vou ter o 2 pontos para iniciar, então eu vou ter a informação dos 2 pontos aqui, e o carry return e o line feed para terminar, tá certo? Professor, onde está esse carry return e line feed? A gente vai ver na tabela ESC lá,
certo? Então, o que que acontece? Conjunto de quadros aqui, né? Ele vai trabalhar em hexadecimal, de 0 a FF, do byte menos significativo para o mais significativo. Então, o que que vai acontecer? Vai ter o start bit, vai ter os 8 bits aqui, tá certo? Vai ter ou a paridade e o stop bit, ou sem paridade com os dois stop bits, tá certo? E no modo ESC eu vou ter o quê? Né? O start bit, eu vou ter 7 bits aqui, né? Eu vou ter o oitavo bit, eu vou ter a paridade e o stop bit, ou vou ter dois stop bits aqui. Então, vamos ver no quadro à frente como é que ele fica, tá? Então, no modo ESC, né? Cada byte da mensagem ele é enviado com 2 caracteres, certo? Porque para mim formar a palavra lá, ele vai precisar de 2 caracteres, certo? Intervalos de até 1 segundo, né, entre caracteres são permitidos, sem que haja mensagem truncada. Então, é o formato ESC, certo? Então, no formato ESC, o que eu vou ter? Eu vou ter uma palavra, né? Na realidade, né, por byte, né? Eu vou ter 10 bits por byte. Na realidade, 10 bits por mensagem, né? Porque o byte, a gente sabe que é 8 bits, certo? Por quê? Eu vou formar esses 10. Um vai ser o start bit, o 10 vai ser os 7 bits de dados, tá certo? Primeiro, o menos significativo, tá certo? Ele vai ter um bit, né, de paridade, né, ou paridade para o ímpar, mais um stop bits, ou 0 de paridade e 2 stop bits, certo? Então, ele vai ser uma mensagem com 10 bits, certo? Então, o modo X permite intervalos de tempo de até 1 segundo, já falei, né, sem provocar erros. Só que o tamanho dela é 2 vezes maior que a mensagem RTU. Por quê? A mensagem RTU eu consigo mandar ela de um jeito mais compactado. Vamos lá ver. O RTU, cada byte da mensagem, ele é enviado 1 byte de dados, tá certo? Então, a mensagem deve ser transmitida de maneira contínua, né? Já que pausas maiores que 1 caractere e meio provocam um truncamento da mesma. Então, eu vou ter 11 bits por byte, 11 bits por mensagem. Né? Um vai ser o start bits, eu vou ter 8 bits de dados, e aqui eu vou ter um bit de paridade, um stop bit, ou 2 stop bits, conforme a gente viu lá, aqui, ó, certo? O RTU tem o start, tem os 8 bits, tem a paridade, tem o stop. Aqui tem como é que fala? O start, os 7 bits, tá? A paridade e o stop. Aqui os dois formatos aqui, tá? RTU e o ESC. Tá? Agora vamos só voltar rapidamente aqui, deixa eu ver aqui, só uma informação aqui. Então o RTU ele transmite a informação com o menor número de bits, mas a mensagem deve ter todos os seus caracteres enviados em uma sequência contínua, tá? Aqui, como eu falei para vocês, o RTU, né, no modo RTU, é o modo binário, né, o modo preferencial, que todos devem ter, todos os equipamentos devem ter. Então, vamos lá. Só fazer uma revisãozinha que seja só um crack em número hexadecimal, né, só para a gente fazer a conversão hexabinária decimal, né, do 0 ao F, né, do 0 ao 15, aqui do 0 até o 1, né, seja só uma revisão que seja tão crack. Então, se eu quiser montar o bit lá 255, são todos os números com 1, né? Se eu quiser montar um número 85, né? Então, eu vou trabalhar aqui 64, 16, 4 e 1. Vou montando. Então, aqui eu vou fazer a conversão binária decimal. Então, vamos lá. Essa é a tabela ESC. Não sei se vocês já utilizaram, já viram, né? Então, a tabela ESC ela tem 3 partes, tá? A parte é de caracteres de controles, que vai do 00 ao 31, mais o código 127. Aqui eu estou falando em decimal, tá, pessoal? Então, a gente vai ter lá, como eu falei para vocês, o carry return, né, que é o 13, e o line feed, que é o 10, né? Aqui, esses 2 caracteres que vão ser usados no modo ESC, para dizer que terminou o envio da mensagem. Tá? Então, do caractere 32 é a tabela ESC normal, e aqui é o ESC estendido, tá? Então, do 32 até o 126, eu vou ter os caracteres de 0 a 9, eu vou ter os caracteres do alfabeto maiúsculo, depois do alfabeto minúsculo, tá certo? Então, aqui está em decimal, tá certo? Então, se eu quiser
por exemplo, montar uma mensagem lá, o nome de uma pessoa, por exemplo, só que aqui está em decimal, tá, pessoal, nessa tabela. A gente normalmente trabalha em hexadecimal, então a gente não vai usar a tabela decimal, a gente vai usar a tabela ESC. Essa tabela está meio ruimzinha, vamos ver a próxima. Eu coloquei essa aqui, ela está mais completa, porque ela tem octal, binário, decimal, hexa. Vamos ver essa que está melhor aqui para a gente ver. Então, por exemplo, se a gente quiser escrever o nome de uma pessoa, por exemplo, Rui, em hexadecimal. Então, a gente vai lá, em hexadecimal, a letra R maiúscula. Então, a letra R vai ser o 52, tá? R, 52. Então, vai ser 52, U, vamos achar o U aqui, o U minúsculo, tá? U minúsculo. Em hexadecimal, U aqui é 75. Então, ficou lá 52, 75 e o I é 69. Então, por exemplo, se eu tiver um espaço de memória lá, que você queira colocar o nome do Rui, vai ser o quê? Vai ser o 52, né? 52, 75 e o 69, tá certo? Então, você vai usar 3 bytes para escrever esses nomes. Esse nome aí, tá certo? Então, os códigos, né, que são trabalhados, vão trabalhar através dessa tabela, tá certo? Tanto de instruções quanto de informações. Tá? Então, essa é uma revisão. Acho que essa parte X aí vocês já tiveram. Tá? Talvez a tabela vocês não tenham. Eu até coloquei uma tabela no Moodle para vocês lá, tá certo? Ele tem anexado uma tabela no Moodle. Então, voltando às informações lá. Então, o que acontece? Vamos começar a montar aqui uma mensagem no Modbus. Então, algumas características do protocolo Modbus são fixas, como o quê? Formato da mensagem, funções disponíveis, tratamento de erros de comunicação. E outras vão ser selecionáveis, né? Com o meio de transmissão, velocidade, timeout, bits de parada, paridade, modo de transmissão. O modo RTU ou o modo ESC. Então, o que são? Algumas características são características da mensagem. Outras são características de configuração, tá? A gente vai ver essa de configuração um pouquinho mais para frente aqui. Eu vou mostrar para vocês, certo? Mas primeiro vamos ver das instruções, tá certo? Mensagem de erros, instruções, tá certo? Então, o que acontece aqui, né? O modo de transmissão define como os dados serão codificados. Por exemplo, transmissão do endereço 3B, certo? 3B já está em hexadecimal, certo? Então, 3B. No RTU, eu já monto o 3B aqui, certo? Por isso que eu falei que ele é mais curto, porque é o 0011, então é o 3, né? E o B é 1011. Então, o endereço 3B, no modo RTU, ele é dessa forma, tá certo? E no modo ESC, o 3 eu vou ter que transformar num caractere ESC, certo? O 3, se eu pegar o 3 aqui, né, o número 3, vamos olhar na tabela ESC lá, o 3 lá. Vamos voltar aqui. 3, 0, 1, 2, 3. O 3 vai ser o quê? O 33 aqui, na tabela, tá certo? E vamos ver qual é o próximo. 3B. Ah, vou ver o B, tá? B maiúsculo, 42. Então, não, eu já sei que é 42, mas vamos olhar na tabela aqui, ó, B maiúsculo aqui. B, 42, tá certo? Então, a formatação do 3B em ESC vai ser 3342, tá certo? Então, o endereçamento do RTU é mais simples, certo? É 1 byte só. Aqui eu vou usar quantos? 2 bytes de informação, tá certo? Aí que a gente falou que é a diferença do RTU para o ESC. Então, um vai usar 1 byte de endereçamento, aqui vai usar 2. Ele vai usar o 3342 para representar o endereço 3B. Então, vamos lá. Nos protocolos Modbus Plus e TCP, as mensagens são controladas em frames, não sendo necessária a definição do modo de transmissão, usando sempre o modo RTU. Então, quando eu usar o encapsulamento TCP/IP, né, ou o modo Plus, eu vou usar sempre o modo RTU, tá certo?
O modo ESC permite intervalos, né, de até 1 segundo entre os caracteres sem provocar erros, mas sua mensagem típica tem um tamanho 2 vezes maior que a RTU, a gente já falou sobre isso. O RTU permite transmitir informação com um menor número de bits, mas a mensagem deve ter todos os caracteres enviados em uma sequência única, certo? Então, a RTU é o modo preferencial, que a gente já tinha comentado, né? Agora vamos ver os endereçamentos de memória, tá, pessoal? Agora eu vou falar da parte de memória, endereçamento de memória. Então, todo dispositivo, uma rede Modbus, ele deve ter sua memória dividida em 16 registradores, tá? Em registradores, de 16 bits. Então, ela vai pegar a memória, vai separar em registradores de 16 bits, certo? Então, eu vou ter registradores para saídas discretas, eu vou ter o on-off aqui, né? Utilizando um bit cada um. Então, eu vou ter 16 saídas. Eu vou ter entradas discretas, tá? Entradas digitais também, 16 bits, tá? Eu vou ter entradas analógicas, registradores de 16 bits, tá? Obtidos através do quê? Conversores analógicos digitais a partir de sinais de sensores analógicos, tá? Então, se o sensor, né, ele vai armazenar na quantidade de 16 bits esses dados que foram convertidos, né, analógico digital. E eu vou ter registradores de memória, tá certo? De 16 bits também utilizados internamente no CLP. Então, esses registradores de memória eu posso fazer cálculos com ela, tá? Eu posso pegar dois endereços, dois registradores de memória, fazer uma soma, uma multiplicação, posso fazer um contador através desses registradores de memória. É uma área de memória que eu vou ter para fazer, para trabalhar com as informações, certo? Então, basicamente, a gente vai ter esses tipos aí, certo? Então, agora eu só vou fazer rapidamente aqui, só para a gente entender aqui uma conversão, né, analógico digital. Por exemplo, se eu tenho lá de 4, né, eu tenho um sensor de temperatura que ele vai medir do quê? Né? Ele vai medir de 0 a 100 graus centígrados, tá? E esse transdutor vai usar uma saída de corrente de 4 a 20 miliamperes. Então, eu vou ter mais ou menos um gráfico assim, e eu vou ter proporcional, né? 4,8, 8, né? Conforme a 16 vai ter 75 graus, e assim, respectivamente. Vocês também já estão craque nisso aqui, tá? A gente, na conversão, né, de um sinal, né, de uma grandeza física para um sinal de corrente aqui. Então, aqui, se eu fizer o gráfico colocando a corrente aqui e a temperatura aqui, eu vou ter esse outro gráfico também, é mais para ilustração, né? A gente vai ter o 0, 25 graus, 50, 75, até 100 graus aqui. Então, da mesma maneira aqui, então, eu uso praticamente uma fórmula, né? E eu faço essa conversão aí, né? Tendo a corrente, eu acho temperatura. Tendo temperatura, eu acho a corrente, tá? Então, pessoal, só uma revisãozinha aqui. Vocês também acho que tiveram aí conversor analógico digital. Então, por exemplo, conversor, ele é 2 elevado a n. Então, se eu tenho um conversor de 1 bit, eu vou ter dois status. O status 0 e o status 1. Então, por exemplo, que eu usasse um conversor de 1 bit, tá? De 0 a 50%, que seria de 4 a 12 miliamperes, eu teria o nível 0, certo? E de 50% até 100%, que seria a corrente de 12 a 20, eu teria o sinal 1. Então, eu teria um degrau de 0 a 50% e o degrau 1 de 50% a 100%. Certo? Então, aqui é analógico para digital. Então, eu tenho conversor de 1 bit, né? Eu tenho os dois status aí. Ah, professor, eu quero um conversor de 2 bits, tá? 2 elevado a 2, 4 status. Então, 0, 0, 0, 1, 0, 1, tá? Então, aqui eu já consigo dividir, né, os níveis. Então, eu tenho 4 níveis. 0 eu divido proporcionalmente, né? A gente sabendo que o gráfico é linear, tá? Eu posso dividir eles proporcionalmente. Então, eu vou ter de 0 a 25, 25 a 50%, 50 a 75%, 75 a 100, os 3 níveis, os 4 níveis aqui, certo? E aí, só para a gente fazer essa... Tem as fórmulas, né, que eu posso utilizar para mim. Aqui eu coloquei já para vocês, né? Da conversão, né? Analógico, digital e percentual para decimal, né? E assim por diante. E assim a gente vai ter, né? A gente vai ter
Se eu tiver 4 bits, tá? 4 bits, 2 elevado a 4, eu vou ter 16 níveis, de 0 até o F. Então, eu vou ter uma divisão melhor de escala, né? De escala, né? Então, tendo uma divisão maior de escala, né? Eu vou ter uma resolução maior, tá certo? O nosso conversor é 16 bits, tá? Não vou colocar aqui porque vai ficar muito grande. Faixas mínimas e máximas dentro dos valores percentuais, né? Então, uma corrente de 4,5 miliamperes, ele vai estar dentro da faixa 0, né? 0%, né? Dentro de 0 e 6,5, né? Então, e assim proporcionalmente, né? Então, uma corrente de 19, né? E meio miliamperes, eu vou estar na faixa de 93 a 100%, que seria o último nível do meu digital, né? Que seria o 1. Então, assim por diante, tá? Só para a gente revisar a conversão analógico digital aí, tá certo? Então, voltando lá, né? A gente tem os registradores, né? Esses registradores são 18 bits. Eles têm aquelas saídas digitais, que é o primeiro conjunto de memória. O segundo são as entradas digitais, entradas analógicas e os registradores de memória. Em decimal, ele começa aqui no 0, né? Endereçamento 0. Aqui no endereçamento 10.000, aqui no 30.000, 40.000, em decimal, certo? Professor, quando eu quero ler esse endereçamento aí, ler as saídas digitais, o que eu faço? Eu uso o código 1, certo? Quando eu quero escrever, tá? Se eu quero escrever um bit, eu uso o código 5. Se eu quero escrever a palavra inteira, eu uso o código 15. Então, quando eu der o comando com 15, eu vou escrever todos os bits de saída aí. Quando eu escrever todos os bits de saída. Quando eu escrever com código 5, vou escrever num bit só de saída. Tá certo? As entradas digitais é a mesma coisa, tá? Entrada, pessoal, não vai ter escrita, né? Então, entrada é só leitura. Entrada analógica também é só leitura, certo? A saída que eu posso ler ou escrever, tá? Mesma coisa, registrador de memória. Eu posso alterar, né? Eu posso ler, certo? Então, entrada não tem como. Ele vai receber informação de fora, pois que ele só tem leitura, ele não tem escrita, tá? Só que essa tabela é em hexa, né? Então, a gente muda. Então, vai de 0 a 99, aqui né, do 10.000 ao 19.000 em decimal, que na realidade ele vai ser sempre do 000 ao 270E, certo? Então, ele vai usar sempre o mesmo endereço. O que vai diferenciar? Não o endereço, a contagem, tá? Do primeiro endereço ao último. O que vai diferenciar vai ser o quê? As leituras e escritas, tá? Eles vão ter em posições diferentes, mas a quantidade de endereçamento vai ser a mesma para todos aqui, tá? Ele tem uma faixa de endereçamento, tá certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá, ver as funções. Então, a função 1 efetua a leitura do estado das saídas discretas. Ó, função 1 lá, ó. Função 1, né? Leitura das saídas discretas. Aqui já está explicando cada uma. A função 5, ela efetua escrita de uma única saída discreta. O 15, múltiplas saídas. Então, já escreve na palavra inteira. O 2 faz a leitura. O 4. Então, todas essas explicações aqui já está aqui, ó, resumido aqui. Tá certo? Resumido aqui. Então, pessoal, vamos lá. Então, cada um tem a sua função específica, tá certo? Então, vamos lá fazer o primeiro exemplo de transação Modbus, tá? Aqui, a gente imagina que a gente está com o analisador de protocolo analisando a rede, tá? Então, tem alguma informação que está dando errada, então a gente lê essa informação lá no analisador de protocolo e vai ver que informação que é, certo? Então, vamos dizer assim, o exemplo aqui. O mestre solicita a leitura dos registradores 40.108 a 40.110 do elemento escravo 06, tá certo? Então, vamos lá. O 40.000, pessoal, então vamos lá. Cabeçalho, tá? No modo aqui eu vou ter hexadecimal, né? E aqui eu vou ter no modo ESC e no modo RTO, tá certo?
Então, endereço 06, tá certo? Endereço, o que que é? É o escravo. Lembra daquele primeiro campo lá? Vamos voltar lá para vocês. Esse aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro bloco é o de endereço. O segundo é o código da função. Bytes de dados e verificação de erro. Isso aqui é a mesma, o pacote de informação lá. Então, vamos voltar lá. Tá? Então, esse mesmo pacote a gente vai estar entrando dentro dele aqui, ó. Opa. Vamos lá. Vamos lá aqui. Então, endereço, primeiro endereço, tá certo? 06. Por quê? É o escravo 06, tá certo? Código da função, tá certo? 03, vamos ver o que é o 03 do código da função lá. 03. Efetua a leitura dos registradores de memória. Então, 03 é o código da função, tá? O registrador de memória, certo? Endereço high, então o endereço da parte alta, 00, e o endereço low, que é a parte baixa, 06. Então o endereçamento vai ser o quê? O 006B. Quantidade de registros que ele vai ler, tá? 0003, então vai ficar 0003. Então ele vai pedir para ler 3 registros. Então o que eu estou pedindo, né? Escravo 6, escravo é aquele endereço que tem da rede, que é de 1 a 247. Código da função, leitura do registrador. Qual é o endereço inicial? 006B. Quantidade de registros, 3. Tá certo? Então, aqui eu montei o código ESC. Lembra que o código ESC ele começa com os 2 pontos e ele termina com... Tem a verificação de erro, né? Tem a verificação de erro aqui. E no final tem o carry return line feed. Então, essa instrução tem 17 bytes. E no modo RTU, ela vai ter o quê? Ela vai ter as informações aqui, ela não tem o início, né? Ela vai ter os dados, ela vai ter o CRC, tá certo? Então, ela vai ter 8 bytes, certo? Então, como a gente viu, aqui é muito menor do que é muito maior em ESC do que em RTU. Então, vamos lá. O primeiro registrador é o 40.001, tá certo? Então, o 40.001 é o 0. Para o 40.008, na realidade, a gente andou o quê? 107 endereços. Por quê? O 40.108, lembra que ele começa no 00 e vai até o 270... deixa eu ver aqui, 270E. Então, eu vou ter que transformar para hexa. Então, esse 107, que é a 107ª posição, ele vai ser o quê? O 6B. Certo? Então, aquele endereço que eu estou pedindo, que é o 40.008, que é 0.107, que é a posição 0.107 de memória, ele convertido é o 06B, certo? Que é o 006B daqui, certo? Então, é tudo em hexa, tá, pessoal? Então, os registradores utilizam 16 bits de codificação da informação, né? Esses 16 bits vai ser sempre o high e o low, tá certo? Então, vamos ver como é que é a resposta, né? Então, essa é a resposta do escravo. Então, vamos ver lá. O escravo repete o código da função, indicando uma resposta normal. Então, endereço 6B. Então, se eu perguntei para o 06, o 06 que vai estar respondendo. Se eu perguntei o código 03, se ele respondeu com o código 0, se está tudo certo, ele vai responder com o 03. Quantidade de bytes. Aí ele vai responder, ó, tem 6 bytes. Então, ele vai mandar o quê? O 022B, que é o primeiro byte, é o high e o low. Ele vai mandar o 0000, que seria o segundo byte, e o 0063, que seria o terceiro aqui, tá certo? Somando, eu vou ter os 6 bytes aqui. Aqui é codificado em ESC, codificado em RTU. Então, vamos traduzir que informação que é essa. Então, o endereço, o valor 063H, né? É um byte enviado a RTU, né? E eu vou ter 23 bytes aqui, indicando o endereço 63, né? No caso do ESC. Então, que informação que ele retornou? 02, né? 022B. 022B,
né, do endereço 40.108. Do endereço 40.109, ele mandou 0000, que é o 0. E do 40.000, porque eu não pedi para ler 3 bytes? 1, 2, 3. Então, ele vai ler esse daqui, esse e esse. 3 palavras, né? 3 bytes não, 3 palavras. Aí ele vai... Esse 022B, que significa o 555, aqui o 0, e o 63 em hexadecimal vai ser o 99. Tá certo? Então, aqui, pessoal, a gente tem o quê? Né? A gente tem a resposta. Então, esse foi um comando dado em Modbus e uma resposta dele, certo? Então, aqui, continuando, a gente vai ter o Modbus TCP. Ele foi lançado em 99 como o primeiro protocolo aberto a usar a rede Ethernet TCP/IP. No modo TCP, o que eu vou ter? Eu vou ter todos os dados do Modbus dentro do campo de dados aqui do TCP/IP. Então, ele não distingue o endereço entre mestre e escravo ao usar uma arquitetura cliente-servidor. Certo? Então, eu vou ter no cabeçalho do TCP já a informação. Então, eu não vou precisar da informação do mestre-escravo, porque eu já vou ter informação do cliente-servidor aqui. Ele vai usar a porta 502, né, que normalmente o TCP/IP usam portas, né? E vai ter, se necessário, gates disponíveis para comunicação com o Modbus RTU, tá certo? Para ler essas informações aqui, tá certo? Desde que não haja diferenças, né, entre mestre e escravo, qualquer nó de uma porta TCP pode acessar qualquer outro nó, né, possibilitando a implementação da comunicação ponto a ponto. Tá? Isso a gente está falando no modo TCP/IP, tá certo? Entre os antigos escravos. A mensagem vai ser encapsulada num pacote TCP/IP, os comandos enviados, né, por um cliente. Usando essa mensagem TCP/IP, ele vai usar essa porta 502, né, que responde com o dado encapsulado em TCP/IP. Então, ele tem todo aquele endereçamento muito mais sofisticado do TCP/IP, tá? Que eu não vou necessitar usar o endereçamento lá do Modbus RTU lá, tá certo? O encapsulamento TCP/IP também não modifica a estrutura básica lá, né, do Modbus original, né? As diferenças estão na interpretação do endereço e na verificação de erro. Então, aqui, o cabeçalho e o checksum, né, é do TCP/IP, certo? E o núcleo de dados é um núcleo igual ao do Modbus que a gente viu lá, tá certo? No endereçamento de campo aqui do escravo foi substituído por um único byte, né, identificador, como eu acabei de falar, né? A parte de verificação de erro tem a do próprio TCP/IP, então não são usados CRC nem RLC. Então, a gente utilizar os pacotes TCP, né, o modo aí, Modbus TCP, permite o acesso remoto via redes corporativas, tá? Eu consigo colocar uma rede, né, através de uma rede Ethernet, transmitir essa informação através de uma internet, que chega a ser uma vantagem e um risco, né? Porque, por exemplo, a modificação de algum comando lá dentro de um processo industrial tem que ser mais salvaguardado, né, do que uma informação só de leitura, certo? Então, LAN internet permite operações remotas, mas requer salvaguardas, né, para prevenir acessos não autorizados. Então, eu tenho que ter um controle aí, né, maior aí se eu colocar numa rede aberta na internet. O Modbus TCP tem sido criticado por ser tedioso, né, porque o Modbus comum ele é mais rápido, né, e o TCP tem todas as verificações, confirmações de sessão, né, ele é muito mais complexo aí, né. Então, essa é a primeira crítica. Os críticos também chamam atenção para a impossibilidade de priorização de mensagens, excesso de tráfego, né, devido à impossibilidade de broadcast e pelo determinismo, né, da espera de um elemento para depois mandar outro, esse tipo de coisa. Então, são 2 pontos aí de atenção, tá certo? Então, os pontos fortes são simples, é fácil de trabalhar, infraestrutura simples, né? O Modbus é muito mais simples que a Ethernet. Ele tem a opção da própria de usar o TCP/IP também, e a aplicação indicada, pequenas trocas de dados, né? Pontos fracos: baixa velocidade, existência de várias versões, o alcance, né, no AES 232.485 é pequeno, né?
e conectar máximo 32 equipamentos por segmento, né? Então, a gente pode ter, no máximo, 147 elementos numa rede, mas ela tem que ser segmentada em 32 elementos pela limitação do próprio RS-485, certo? Do protocolo lá do meio físico, tá certo? Então é isso. Aqui eu tenho uma rede mista, até que eu tenho uma Modbus RTU ou ESC, tá? Então eu vou precisar de um gateway para trabalhar com o Modbus TCP, né? Um gateway para trabalhar aqui. Então eu tenho a conversação em barramento desses instrumentos aqui, né? Eu tenho o CLP como mestre, tenho um conversor de frequência, HM, um controlador, né, genérico aqui, um outro elemento, né, que eu posso ter uma supervisão. Então eu tenho como ter essa comunicação aí, tá certo? Entre todos os elementos aí. Passando por TCP, eu vou precisar de um gateway, né? Aqui no mesmo barramento, a comunicação é normal entre eles. Aqui a gente pode até usar, né, o Arduino, que ele também tem os drivers aí para fazer comunicação TCP, né, que ele vai fazer até uma conversão aí de um USB para um 485, né? Então a gente pode usar o TCP, o Modbus aí no Arduino, né? A gente tem configurações aí que eu posso fazer uma redezinha Modbus usando o Arduino, usando até o Raspberry Pi, né? Também, então ele tem outras configurações. Normalmente, né, é utilizado mais na configuração industrial,